palavra do quinto domingo do tempo do comum, 9 de fevereiro de 2025. Contemplando Jesus enquanto o sigo para águas mais profundas. Há várias formas de rezar a palavra de Deus. A mais usual é a meditação. Trata-se de ler profundamente o texto e, a partir dele, refletir. Verificar o que Deus quer me falar com aquelas palavras. Outro jeito de rezar um texto bíblico é a contemplação. Contemplar pode nos sugerir somente a agradável postura diante de uma bela cena da natureza. Em relação à oração, é bem mais do que isto. Contemplar, ao modo como nos ensina Santo Inácio de Loyola, não consiste em se sentir agradavelmente a cena do lado de fora dela. Contemplar, inacianamente, significa mergulhar para dentro daquilo que se nos oferece. Inserir-se de tal modo que a gente possa se sentir misturado àquilo que se contempla. Nessa hora, os sentidos se aguçam e a leitura se faz viva. Contemplar significa realizar um exercício de liberdade. Nele, se busca ouvir o que dizem as pessoas, sentir os cheiros, ver aquilo que observam, tocar coisa e até, quem sabe, salivar na curtição de gostos apetitosos em meio ao que se está a saborear. Contemplar é como ir a um cinema e se encantar com a história, sentir raiva, dor e alegria conforme a cena nos sugere. Como se for a leitura de um romance daqueles que nos prendem o fôlego. Rimos, derramamos lágrimas, viajamos com os personagens para lugares encantadores e mesmo tenebrosos. A cena do Evangelho de hoje é um lindo convite à contemplação. Vamos nessa? Defina uma boa hora para rezar. Isso significa aquela na qual haja uma menor possibilidade de que você seja incomodado. Antes de começar, faça silêncio no seu coração. Busque um lugar agradável, uma confortável postura corporal ajudará bastante. Antes de iniciar, respire fundo algumas vezes para ajudar na sua interiorização. Faça uma oração inicial. Pode ser o Pai Nosso, uma Ave Maria ou outra da sua predileção. Peça em seguida uma graça. Poderá ser algo que esteja precisando neste momento. Você agora irá escolher na história, dentre os 6 personagens, aquele a partir do qual você buscará experimentar a cena. Um dos lindos atributos de Deus é a liberdade. Ele te faz livre para experimentar com ele essa contemplação. Esteja consciente disto. No caso de sentir dificuldades nessa composição e vivência, dou-lhe abaixo, junto com os personagens, entre aspas, algumas dicas. Aproveite-as tanto quanto possam ajudá-lo neste momento. Jogue-as fora caso se tornem empecilho para a boa oração. Siga a tua intuição. Siga o seu coração, siga a tua criatividade e liberdade. O primeiro personagem, bem amplo, é alguém naquela multidão. Estou entre os que se apertam para se colocar mais perto de Jesus. Sinto-me ávido, ávida, para ouvir suas palavras, seus ensinamentos. O que ele está me falando? Que palavras dele, mesmo que não estejam escritas no Evangelho, sou capaz de sentir que estão dirigidas diretamente a mim.
o que sinto quando Jesus se afasta da margem partindo lago adentro. Gostaria de estar naquele barco com ele? Fico esperando a sua volta ou vou para casa. No caso de permanecer por ali, como o recebo novamente aos 2 barcos carregados de muitos peixes? Ajudo a descarga? Levo peixes para casa? Qual o meu sentimento diante do milagre? Segundo personagem, pescador. Sinto-me cansado, pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Chega aquele homem e nos pede para entrar no barco. Faz isto com tal autoridade que nem o questionamos. Começa a falar ao povo que permanece nas margens. Também aproveito das suas palavras. O que sinto que ele está a dizer em meu coração, mesmo que não esteja escrito neste Evangelho. Sinto dúvidas quando ele pede a Pedro, o nosso líder, para que partamos rumo a águas mais profundas. Sinto medo. Bem poderá ser que até ria disto. Sou pescador experiente. Vem de repente alguém que talvez nunca tenha estado por mais de meia hora dentro de um barco e nos quer dar ordens? Diz-nos o que temos que fazer? Que significa obedecê-lo? O que sente meu coração quando puxo as redes e as sinto pesadas, sendo mesmo incapaz de trazê-las à superfície? Como vivo o milagre? Agora, a sugestão de personagem é que eu sou um pescador do segundo barco. Estamos voltando decepcionados para a margem do lago de Genezaré. Só nós, mais insistentes que os demais, permanecemos tentando enquanto todos já haviam desistido. Desolados, vemos lá distante o barco de Pedro quase afundando. Ele e seus companheiros a fazer-nos gestos aflitos com as mãos para que nos aproximemos. Quem sabe eu acho que o barco dele tenha batido numa pedra e esteja afundando. Afinal, aquele não era dia para peixes. O problema seria com certeza outro, algo mais sério. Como foi me aproximar da barca, quase a afundar, e reparar que as redes estavam lançadas e que muitos peixes pulavam tentando escapar dela? Como ajuda a colocar nos barcos aquela quantidade imensa de pescado? Como observo Jesus? Já ouviram falar dele? Como descrevo a sua postura? No momento, fazendo muita força para sustentar a subida da rede, levanto os olhos e reparo que ele me olha. Outro personagem é o barco. Sou um velho barco daquelas águas. Já havíamos vivido tempos melhores. Nesses últimos meses, os peixes andam escassos. As pessoas que me usam têm dificuldades em alimentar-se e as suas famílias. Dentro de mim já viajou muita gente, bons e também maus pescadores. Atualmente pertenço a um grupo liderado por um tal de Cefas. Está sempre com seu irmão e o mesmo grupo de companheiros. São bons pescadores, sabem? E cuidam bem de mim. Remendam meus furos, lavam-me quando chegamos à margem. Estão todos mais que tristes, bastante nervosos nesse dia. Nada foi pescado e eles têm dívidas a pagar. Dívidas além das bocas a serem alimentadas nas suas casas, inclusive de crianças. De repente, entra um homem diferente.
Vi logo que não é pescador, porque subiu inseguro, segurando as bordas. Não está acostumado à água. Escuto que ele tem palavras bonitas. O que sinto quando sou tocado por aquelas mãos? Pisa-me e seus pés são leves. Estranho alguém que não é pescador orientar a pesca de gente tão experimentada. Mais intrigante ainda é que ele é obedecido. Sinto tanta paz com ele aqui em mim. Um outro personagem possível é o peixe. Posso escolhê-lo. E como peixe também sinto falta de comida. Tenho que mergulhar rumo a águas mais profundas para buscar alimento. Não sei aonde têm nadado os cardumes. Nesses tempos, tenho preferido ficar mais só. Tenho me tornado mais reflexivo. No átimo, me vejo num verdadeiro turbilhão de peixes. Parece que todo mundo do lago veio só para este ponto. Nem consigo me movimentar direito. Sufocam-me. É peixe que não acaba mais. Num repente, cai a rede. Não entendo direito o que acontece, mas me sinto bem dentro dela. Noto que tentam nos puxar para o alto. Vários colegas resistem. Têm medo e alguns dizem que iremos morrer. No barco, vejo aquele homem. Quem é ele? Completamente distinto dos demais. Fala como quem tem autoridade. Ele me vê como se for apenas mera parte de incontável cardume. Como foi sentir o olhar de Jesus dentro da rede naquela barca? E agora, um último personagem, uma última possibilidade que eu posso escolher, né? Muitos personagens, né? Eu posso escolher outros, hein? Sejam livres, sejam criativos. Mas vou lhes propor o lago de Genezaré. Imagino-me sendo o lago que acolhe o barco levando Jesus e os pescadores. Possuo águas claras, mas dentro de mim acontecem também outras mais escuras. Em algumas partes sou límpido, noutras estou sujo, bem poluído até. Sou raso em algumas regiões, mas se avançam para meu interior encontrarão águas bem profundas. Costumeiramente sou calmo e tranquilo, mas quando o vento me assola, torno-me agitado e até perigoso para as pessoas. Há muitos peixes em mim e sei de todos os seus esconderijos. Hoje é um dia triste. Os pescadores retornaram à margem com seus barcos vazios depois de uma noite inteira de tentativas. Só um barco está lá ainda tentando algo. Agora retorna este velho e tão conhecido barco de Simão com este homem que se vê logo. Não é daqui das minhas beiras. Ele aponta para onde se encontram os peixes. Como sabe que estão lá? Como sinto o milagre que acontece em mim? Questões de apoio para minha contemplação. O que são as águas profundas para as quais ele me convida? O que ele tem me ensinado? Eu tenho medo de quê? Ao final da contemplação, convido-os a avaliar a experiência. O que foi bom? Em que devo melhorar? O que não foi legal? Tomara que tenham curtido a experiência da contemplação. Um bom domingo e uma boa semana. Não precisa de repente fazer hoje, hein? Você tem aí a semana toda. Tchau, pessoal.